Boa tarde. A gente está dando início agora à reunião semanal da programação. O primeiro do bloco, a primeira apresentação é composta pela previsão meteorológica, a hidrológica, a operação hidráulica e os estudos prospectivos do CMSE. Eu vou chamar para o Rafael fazer a apresentação da previsão meteorológica. Rafael, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Cris. Compartilhar aqui a apresentação. Acho que já carregou. Então vamos começar. Perfeito. Vamos começar então com a previsão meteorológica. Bom, a semana operativa que está fechando hoje, ela apresentou uma mudança no padrão de precipitação que a gente observou na em comparação com o que a gente observou na semana passada. Onde tivemos os maiores totais de precipitação nas regiões norte e nordeste do país, né, que apresentaram as bacias do Tocantins e do São Francisco apresentaram precipitação acima da média. Na semana atual, a precipitação diminuiu, tivemos uma redução da precipitação nas regiões norte e nordeste. As bacias do São Francisco e do Tocantins apresentaram chuva abaixo da média essa semana. E, por outro lado, as bacias das regiões sul, sudeste e centro-oeste apresentaram um aumento nos totais de precipitação, com predomínio de totais próximos da média nas bacias localizadas nessas regiões, tá? Por conta da passagem de duas frentes frias, a primeira frente que avançou no início da semana pela região sudeste e a segunda frente fria que avançou no meio da semana pelas regiões sul e sudeste do país. Bom, quando a gente compara a temperatura do ar máxima observada na semana atual, a gente observa que em média, os valores foram bem parecidos com os da semana anterior. Então, permaneceu uma estabilidade na temperatura máxima em todas as capitais do país. Em relação à radiação solar, por conta da diminuição da nebulosidade na região Nordeste, tivemos uma elevação nos valores de radiação solar essa semana, então favorecendo a geração solar centralizada da região Nordeste, apresentando valores médios superiores aos da semana passada. E, por outro lado, as regiões sudeste e centro-oeste do país, por conta da passagem da frente fria, da atuação da frente fria no começo da semana e depois a passagem da segunda frente fria no decorrer da semana, com o aumento de nebulosidade, ocasionou uma diminuição da radiação solar, então impactando principalmente os parques de geração centralizada dos estados de São Paulo e Minas, tá? Com uma diminuição em comparação com a semana passada. E em relação à velocidade do vento, os valores muito parecidos nessa semana, em termos médios, valores muito próximos aos que foram observados na semana passada. Então, permaneceu estabilidade, na média, favorecendo a permanência da estabilidade na geração eólica. Bom, os modelos numéricos eles sinalizam para a próxima semana operativa a permanência dos baixos totais de precipitação nas regiões norte e nordeste do país, com predomínio de totais abaixo da média semanal. Então, esse cenário continua na próxima semana. Ah, o principal destaque é essa mudança, esse aumento dos totais de precipitação nas bacias da região sul do país, especialmente as bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e o trecho incremental, usina de Itaipu, que devem apresentar precipitação acima da média semanal, nessa próxima semana. E as bacias das regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentando uma diminuição em comparação com a semana atual, passando a apresentar valores entre a média e abaixo da média, de um modo geral, nas bacias localizadas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A bacia do Rio Madeira continua com valores parecidos com os que foram observados essa semana, então deve permanecer com valores próximos à média, e os maiores valores principalmente no trecho peruano e boliviano da bacia. Bom, considerando essa sinalização dos modelos numéricos, o que se espera para a próxima semana em termos de temperatura, temperaturas em declínio nas capitais da região sul do país, tá? Apresentando então valores inferiores aos observados na semana atual.
Nas demais capitais do país, permanência de valores de temperatura similares de temperatura máxima similares aos observados na semana atual, então permanece em estabilidade. Em relação à geração solar, fotovoltaica, a geração solar centralizada, os valores devem ficar parecidos com os da semana atual, tá? Tanto para os parques da região sudeste como nos parques da região nordeste. Então, os valores similares, acho que foram observados essa semana. E por fim, em termos de geração eólica para a próxima semana, que se espera uma elevação em comparação com a semana atual. Embora apresente um declínio nos próximos dias por conta da passagem da próxima frente fria pelas regiões sul e sudeste, esse declínio não será tão acentuado como foi observado na semana atual, tá? Será um declínio inferior ao que a gente observou essa semana, então em termos médios, os valores serão superiores, em média, serão superiores na próxima semana, em comparação à semana atual. Tá? Então, com isso, concluo a apresentação, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para a Cris. Obrigada, Rafael. Bom, então vamos passar para o próximo bloco, a previsão hidrológica com a Érica. Érica, por favor. Oi, Cris. Vou seguir com o compartilhamento. Vocês já devem estar vendo a apresentação. Vou dar sequência com a previsão hidrológica. Então, começando com a previsão do subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 72% da MLT e a gente tem expectativa de aumento dessas vazões nos próximos dias. E também aumento da média semanal na previsão semanal. Para esse mês de dezembro, a previsão mensal é de 90% da MLT, e isso corresponde ao 36º menor do histórico. Olhando as bacias desse subsistema, a gente percebe um aumento bem significativo na Bacia do Grande e na Bacia do Paranapanema nos próximos dias. É, nas bacias do Paranaíba, do Paraná, a gente percebe um aumento também nos próximos dias. Na bacia do Paranaíba também não é tão expressivo, apesar de também aumentar. Na bacia do Grande, a previsão mensal é de 76%, no Paranapanema é de 107%, na bacia do Paranaíba, 87% e do Paraná, 97%. Passando para o subsistema sul, a gente começa a previsão na média. A gente começa também com uma diminuição nas vazões desse subsistema, mas em seguida tem um aumento bem expressivo. E ao longo das próximas semanas, uma diminuição gradual. A previsão mensal para o sul é de 124% da MLT, o 26º maior do histórico. Olhando as bacias desse subsistema, a gente percebe um aumento na próxima semana em todas as bacias, principalmente no Iguaçu e no Uruguai. Então, na bacia do Iguaçu, a previsão mensal fica em 133% da MLT. Isso corresponde ao 17º maior do histórico. E na bacia do Uruguai, a previsão mensal é de 127%, o 23º maior do histórico. Na bacia do Jacuí, a previsão mensal é de 66%, o 43º menor. Seguindo para o subsistema Nordeste, desculpa, a gente começa a previsão ainda com aumento das vazões, mas a partir do início da próxima semana operativa a gente tem uma diminuição bem significativa. A previsão mensal para esse subsistema fica em 51% da MLT, o 12º menor do histórico. No subsistema Norte, a gente tem o aumento das vazões ao longo de todo o horizonte de previsão. A previsão mensal para dezembro é de 82%, o 34º menor do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, a gente também tem uma expectativa de aumento. A gente começa com esse aumento, mas depois segue com uma redução e percebe um aumento na média semanal nas próximas semanas, né? A previsão semanal é de 72% da MLT, o 30º menor do histórico. Olhando espacialmente a previsão para as bacias, então a gente, como o Rafael mostrou, né, pode perceber um aumento bem significativo nas bacias do sul, principalmente Iguaçu, Uruguai. Nas bacias do subsistema Sudeste, a gente tem algumas bacias próximas à média e algumas bacias abaixo, então Grande Paranaíba estão abaixo da média.
mas as bacias do subsistema Sudeste que estão mais ao sul estão mais próximas da média. A região do Nordeste e no centro do Brasil estão com vazões bem baixas e entre 40% e 80% ou abaixo de 40% da MLT. E a bacia do Madeira está próxima à média, entre 80% e 120% da MLT. Olhando a evolução mensal para dezembro, a gente pode perceber que de novembro para dezembro a gente tem um aumento em todos os subsistemas da ENA. Destaque para o subsistema Sudeste, que tem um aumento expressivo, teve um aumento bem específico de outubro para novembro e continua com esse aumento para o mês de dezembro. Olhando especificamente a previsão de dezembro, previsão de agora, a gente percebe uma redução em todos os subsistemas, principalmente no subsistema sul. É isso, Cris, eu passo a palavra. Obrigada, Érica. Bom, vamos passar para o próximo, que é a operação hidráulica, que é a Maria. Maria, por favor. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui o compartilhamento. É, Bom, vamos aos destaques da operação hidráulica essa semana. Já adianto que a gente não tem muitos destaques, né? A gente traz inicialmente aqui a agenda de salas da ANA, né? Onde o ONS apresenta ali o acompanhamento da operação hidráulica dos reservatórios que são operados ali nessas bacias que tem essas reuniões, né? Esse ano a gente tem algumas salas ainda para acontecer. Está acontecendo agora à tarde a sala do Paraguai. A gente tem próxima semana as salas do Paranapanema e do Tocantins. E última semana, né? Semana do dia 18, a gente tem ainda a sala da região sul. E algumas já agendadas para o próximo ano, como as salas da região norte e do São Francisco. Essa semana, o principal destaque da operação hidráulica é referente à sala da ANA que a gente teve no dia 3, na terça-feira, do São Francisco. E aí a gente traz aqui um resumo, né, do que foi apresentado lá no fórum. É, o principal, né, ponto apresentado geralmente é a previsão hidrológica, né, para os próximos 2 meses, junto com a perspectiva de operação dos principais reservatórios, ali, Três Marias e Sobradinho, né? E aí apresentamos para Três Marias, né, os cenários que do inferior ao superior variam, né, de 39% a 94% da média, né? E aí, no caso desses dois cenários, a gente teria políticas operativas diferentes, né? No cenário inferior, políticas ali variando entre 350 e 300, né? Atendendo ali as curvas de segurança. E no cenário superior, onde o reservatório conseguiria recuperar ao longo de dezembro, a gente estaria livre para praticar uma defluência maior em janeiro, né? Então, esse foi, assim, foi o principal ponto que a gente apresentou relativo à operação de Três Marias, né? Para esse horizonte dos próximos 2 meses. Para ali Sobradinho e Xingó, a perspectiva de operação independe dos cenários inferior e superior, né? Não tem, apresentamos mudança. Em termos de percentual da média, o cenário inferior, né, para incrementar de Sobradinho seria de 44%, o superior seria de 74%, e a operação, né, de Sobradinho ao longo dos próximos 2 meses estaria ali entre 900 em dezembro e 1.050 para janeiro. Para Xingó, 1.080 em dezembro e 900 para janeiro, né? Então, valores ali próximos do que é permitido fazer das curvas de segurança. Em termos de percentual de volume, né, os reservatórios, no caso, inicialmente Três Marias, chegaria ali ao final do horizonte, né, no cenário inferior, que é um cenário de recuperação muito baixo, de percentual de vazão afluente médio no período bem baixa, teria uma recuperação, né, pouco expressiva, chegaria em 50%, no cenário superior, que é bem mais favorável, chegaria em 70%. E para Sobradinho, né, o cenário inferior, o reservatório fecharia ali esse período, né? Novembro e dezembro e janeiro, 51%, no cenário superior, mais favorável, 67%. Bom, eu concluo aqui os destaques que tínhamos para essa semana e te devolvo a palavra, Cris. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Bom, vamos passar para a última apresentação do bloco, que é o estudo prospectivo do CMSE, horizonte de dezembro a maio. Eu vou chamar o Pedro. Pedro, por favor. Boa tarde. Conseguem ver a apresentação? Ok, vamos lá.
Então, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui aos senhores os últimos resultados da última avaliação prospectiva. Foi apresentada aqui ao CMSE no dia 4, na última quarta-feira agora. O horizonte dessa avaliação é sempre uma janela móvel, né, de 6 meses, e essa última agora foi de dezembro de 24 a maio de 25. Seguindo aqui. O estudo prospectivo, né, para quem não está ainda familiarizado, ele é composto por duas avaliações. É, Ela tem uma avaliação que é um atendimento de energia e o atendimento de potência. E o CMSE utiliza esses resultados, né, do estudo tanto para monitorar a evolução do atendimento, quanto também pode embasar ali a adoção de medidas operativas excepcionais, para garantir ali o atendimento tanto de energia quanto de potência. O objetivo desse estudo, então, é mapear distintas zonas operativas ali. O objetivo não é cravar o resultado, né, mas sim tentar mapear com um cenário inferior e um cenário superior. Ali, um cenário, portanto, de afluências mais favoráveis e outro desfavoráveis. Então, a gente chama de cenário inferior e cenário superior, que foram levados ao CMSE. Então, falando um pouco de um insumo importante aqui, que é a ENA, que foi utilizada nos estudos. Então, nesse período de dezembro a maio, ali a condição entre 71% e 102% da MLT, ali dentre os dois cenários. Então, confirmadas essas condições, o limite superior ali estaria classificado como 34º maior do histórico, dos 94 anos. E para o limite inferior, o SIM ficaria ali como o quarto menor do histórico, sendo o subsistema Sudeste o segundo pior, né? O segundo menor do histórico, enquanto o Norte ali aparece como 32º menor. Então, o Norte está numa posição razoável ali, em termos de MLT, fica próximo da MLT ao longo do, dos meses de estudo. O Nordeste também muito ruim, como o Sudeste, também o segundo menor, e o Sul muito bom, ali como o sexto maior. Então, a gente vai ver os resultados, né, baseados nessa ENA aqui, que eu coloco aqui para os senhores. Então, aqui mostrando o slide de armazenamento, né? Então, aqui as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste, em percentual do R máximo. As linhas cheias aqui representam os últimos resultados, agora apresentados essa semana, e as linhas pontilhadas, os que foram apresentados no mês passado, lá no CMSE. Então, nota-se uma melhora aqui no cenário inferior, de amarelo, comparado com o estudo do mês passado, inclusive, principalmente por conta da partida, né, em dezembro, já quase 5 pontos percentuais acima do cenário superior, né, que estava no mês passado. Porém, ainda há invasão ali da curva de referência, né, da CREF, ali no mês de março, inclusive com um avanço ali na região vermelha, que já acontecia antes, mas agora em maio, né? Esse cenário, então, ele representa um período úmido não muito bom, então dá para ver que o armazenamento do Sudeste anda de lado. Como eu falei no slide anterior, né, o Sudeste é o segundo pior, seria o segundo pior do histórico, né? Portanto, os outros subsistemas acabam até segurando um pouco esse armazenamento, então ele acaba andando de lado ali nesse horizonte de dezembro a maio. Para o SIM, não, eu esqueci de falar do cenário superior, né, mas ele acaba representando sempre uma boa afluência, né, no período. Então, tem uma grande recuperação dos reservatórios, e satisfatório, né, para o enfrentamento do próximo período seco. E essa análise também vale aqui para o SIM, né, como um todo, tanto para o cenário superior quanto para o inferior. O inferior se encontra um pouco melhor, né, do que o Sudeste, por conta do que eu já comentei da ENA. Acaba que o Sul muito bom, aliado com um Norte bom, acaba por manter o nível do SIM um pouquinho acima ali da CRF, né? Acaba encostando ali no final de maio, mas o SIM como um todo com uma situação melhor, né, do que o Sudeste de forma isolada, no cenário inferior, principalmente. Aqui nesse slide a gente tem como ficou o despacho térmico, né, em ambos os cenários, bem como o CMO.
obtido por subsistema Sudeste, Centro-Oeste. Nota-se, então, no cenário inferior, valores de CMO ali na casa dos 700 para janeiro e 500 ali em fevereiro, né? Então, portanto, o início de 25 com CMO mais alto, por conta, né, da ausência de chuvas ali no Sudeste. Mas, não houve despacho, né, acima da inflexibilidade a partir de março, né, como é possível ver aqui zerado, né, o CMO, tanto março, abril e maio. Isso por conta dos demais subsistemas, né? Como eu comentei, tanto o sul quanto o norte, principalmente o norte ali a partir de março, e o sul quase que o tempo inteiro, né? Muito bom, a ENA nesses subsistemas acabam por compensar, e o próprio subsistema sudeste, a partir de março, não apresenta ali despacho térmico acima da inflexibilidade. Lembrando, né, que os valores aqui reais de CMO, né, que serão praticados, e do despacho térmico, eles são sempre determinados pelo modelo D100 na etapa de programação diária da operação. Correto? O cenário superior, só para comentar, ficou na inflexibilidade térmica ali ao longo de todo o horizonte, portanto, CMO zerado. Temos aqui, então, esse slide contra-se o resultado de avaliação de potência. Então, aqui tem uma fotografia da hora mais crítica para cada mês, né? Com maior carga, a ponta de carga, e um P5 de geração eólica, então uma situação crítica em todos os insumos aqui avaliados, né? Inclusive aqui para o cenário inferior, uma afluência bem baixa. Então, nesse caso, o projeto necessidade de despacho térmico adicional em todos os meses e invasão da reserva operativa em dezembro e janeiro, para atendimento ali da ponta de carga, né? Então, dezembro com a necessidade um pouco menor do que janeiro, principalmente por conta da menor demanda, né? Por conta das festas, do Natal, Ano Novo. A segunda quinzena acaba tendo uma carga bem menor do que a primeira. E também maior oferta de energia em dezembro em relação a janeiro de 25. Tá? Em janeiro a invasão fica bem mais acentuada por conta disso. Então, uma observação nos meses de dezembro e janeiro, bem como foi novembro, né, foi considerada a redução na demanda de 93 megawatts, referente ali à contratação dos produtos de RD disponibilidade. No cenário superior, a situação é muito mais confortável, por conta das renas, principalmente. Então, foi projetada aqui a necessidade de utilização de reserva operativa a partir de abril não haveria necessidade de GT adicional para o fechamento do balanço. Então, assim, uma situação nem se compara, né, com o cenário inferior. Uma situação aqui bem mais confortável de atendimento. Bem, aqui só arrematando algumas conclusões, conforme mostrado ali para o subsistema Sudeste, né? Então, caso tenhamos uma afluência tal qual o cenário inferior, há uma expectativa de avanço nas regiões amarela e vermelho da CRF, já mais para o final do horizonte aqui apresentado, né? Já mais para abril e maio. O despacho térmico em março e maio, né? Desculpa. O despacho térmico apresentado, então, no cenário no cenário inferior, compreende ali o CMO na faixa dos 500 a 700 reais, no início ali de 2025, e o CMO nulo, né, a partir de março, por conta ali principalmente da ajuda dos demais subsistemas em forma de intercâmbio. E a avaliação de potência, né, mostra que um cenário de afluências baixas, no momento onde há uma demanda bem elevada, ao mesmo tempo, né, que ocorre um baixo desempenho da geração eólica, uma parte da reserva operativa pode sim ser utilizada como recurso para atendimento de ponta em dezembro e principalmente ali em janeiro de 25. Só comentar, eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas o slide, né, o nosso BI já está atualizado no site do INS. É só os senhores acessarem lá a parte energética que os senhores verão a atualização já com esse último horizonte. Então, com isso, eu encerro aqui e devolvo a palavra ao Cris. Obrigada, Pedro. Bom, a gente vai fazer agora o intervalinho e a gente volta
Volta para o segundo bloco. Obrigada. Bom, gente, estamos de volta. Eu vou falar aqui uns comentários sobre as perguntas que chegaram dos usuários. A primeira é do Bruno. Ele fez uma pergunta sobre o deck do WEO semanal, se será enviado todos os dias após o período sombra. Bruno, eu vou pedir que você repasse essa pergunta para a Central de Relacionamentos e esclareça direitinho assim, o que que é esse deck do WEO que você está se referindo. Tá bom? Pode fazer isso? Bom, a próxima pergunta é do William Kawasaki. Ele faz uma pergunta sobre informações sobre a versão do R, das bibliotecas, e eu também vou fazer. Parece que essa pergunta já chegou na Central de Relacionamento essa semana, e a gente vai responder, mas se você achar que tem que complementar alguma coisa sobre o pedido anterior que foi feito, eu vou te pedir para você encaminhar de novo essa mesma pergunta para a Central de Relacionamentos, tá bom? Bom, a número 5, eu vou pedir a Érica para responder uma pergunta do Bruno Couto. Érica, por favor, você pode responder? Oi, Cris. Eu vou compartilhar aqui a apresentação da última semana, só para. O Bruno, ele pergunta sobre as próximas usinas que vão ser entradas no Previs. Eu vou ler aqui. Poderiam esclarecer quais postos hidrológicos serão, de fato, adicionados ao arquivo Previs a partir de janeiro? 225, 226, 53, não ficou muito claro no último PMO. Eu resgatei a apresentação feita no PMO, que eu acho que fica mais fácil para apresentar. A partir desse próximo PMO, vai entrar de forma definitiva os arquivos de entrada e saída do Paranapanema, Juruena e Salto Apiacás, que já estão em Shadow. No Previs vão entrar duas usinas, essas três usinas, desculpa, Paranapanema, que é a 53, Juruena, que é 226, e Salto Apiacás, que é 225. E também vai entrar Estrela. Juruena e Estrela, essas duas usinas, elas vão entrar como expansão, porque elas ainda não estão em operação comercial. Então, no total, entram essas quatro usinas: Juruena, Salto Apiacás, Paranapanema e Estrela. E aí, Cris, eu vou pedir também para responder a pergunta de número 7, né? ah, do Bruno Couto. No caso do posto 53, o HE Paranapanema, como se fará a modelagem na cascata? Será considerado como usina extra? Qual será a sua produtibilidade? Ela vai entrar na bacia do Paranapanema e ela vai entrar junto com Piraju e Chavantes. Mas como ela fica muito próxima de Piraju, ela vai entrar com distribuição igual a zero e vai ter uma incremental pequenininha, vai ser igual a Piraju, a vazão natural. É, é isso, Cris, eu passo a palavra. Obrigada, Érica. Bom, então a próxima pergunta é do Gabriel Rogato. São duas perguntas que o Pedro vai responder. Uma do. São duas ou. São duas mesmo, né? Não, uma só. Não, é uma Só a só. número 6. A outra é nossa. Vou aproveitar, já que eu não tinha colocado antes, deixar aqui o QR Code também do Power BI e o link, né, para quem quiser seguir lá, ver o resultado desse último estudo. Mas respondendo à pergunta, então, boa tarde, Gabriel. Estamos finalizando ainda o ambiente de rodadas do New Wave híbrido no âmbito do prospectivo, né? E devemos iniciar as avaliações com ele a partir do próximo estudo, ok? Então, é só isso. Devolvo a palavra. Bom, a última resposta, a última pergunta é do Alessandro. É, Érica, você já tem alguma resposta ou a gente espera o próximo bloco para responder? Alguma coisa que possa complementar?
Acho que a gente pode esperar o próximo bloco, Cris. Então tá. Então, Alessandra, eu vou te pedir para você aguardar e a gente responde depois desse segundo bloco. Obrigada. Bom, vamos dar início, então, ao segundo bloco, a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal com o Eric. Eric, por favor. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Começar o compartilhamento da apresentação. Bom, mostrar aqui agora o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação nessa última semana. Lembrando que lembrando novamente, né, que nós estamos no período de operação assistida do modelo pré-carga D100, e aqui nós mostramos também as intervenções que foram adotadas sobre os resultados do modelo ao longo dessa última semana. Hoje vamos apresentar aqui os resultados do dia 29 de novembro, a última sexta-feira, até o dia de ontem. E começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, os maiores destaques de intervenções ao modelo, o primeiro aqui se deu na última sexta-feira, onde nós havíamos expectativa de temperaturas elevadas, que foram destacadas pela nossa gerência de meteorologia, e nós optamos por intervir no modelo, assim como havia sido feito ao longo dos dias anteriores, para o ajuste da carga ao comportamento observado ao longo dos dias da última semana. E, bom, além disso, outras intervenções que foram adotadas ao modelo foram intervenções pontuais, mais no período de final da tarde e início da noite, mais o ajuste na ponta noturna, em especial aqui no dia 30, no dia 1º e também no dia de ontem, né, no dia 5, ajustes pontuais para ajustar o comportamento da carga nesse período do dia. E com isso, o subsistema Sudeste Centro-Oeste terminou essa semana com um MAP de 2,55%, com 71% dos desvios inferiores a 3%. Passando agora para o Subsistema Sul, sempre reiteramos que o Subsistema Sul é uma área com uma carga bastante volátil, bem influenciada por entrada de frente fria recorrente na região, e os maiores destaques aqui que ocorreram intervenções ao modelo. O primeiro aqui foi também na sexta-feira, bem semelhante ao Sudeste e Centro-Oeste. Havíamos a expectativa de temperaturas elevadas em toda a região sul para essa sexta-feira, portanto, nós realizamos um ajuste no resultado do modelo para acompanhar o comportamento observado nos dias anteriores e nos demais dias da semana, no dia 30, ajustes pontuais apenas aqui às 15 horas e aqui ao final do dia, apenas para ajustar os valores ao comportamento natural da carga. Um ajuste aqui no período da ponta noturna, também para o ajuste no comportamento da carga nesse horário. E no dia de ontem, no dia 5, a expectativa era de temperaturas elevadas em Porto Alegre e em Florianópolis, e com isso foi realizado um ajuste a partir das 9h30 da manhã até o final do dia, pois o modelo não estava enxergando esse comportamento, essa elevação da carga esperada com essas elevadas temperaturas, portanto foi feito esse ajuste a partir das 9h30 da manhã até o final do dia. E com isso, o desempenho no subsistema sul foi de 3,86% de MAP, com 44% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o Nordeste, Nordeste com uma excelente semana de previsão, sem nenhuma intervenção realizada no modelo ao longo dessa semana, com um MAP de apenas 1,48% dos desvios e com 90% dos desvios inferiores a 3% para essa semana. O subsistema Norte também, bem semelhante ao Nordeste, não foi realizada nenhuma intervenção ao modelo ao longo da semana, com também uma boa semana de previsão, com um MAP de 2,15%, com 81% dos desvios sendo inferiores a 3%. E finalizando agora com o Sistema Interligado Nacional, as únicas intervenções ao longo dessa semana foram nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com o maior destaque aqui para a última sexta-feira, onde foi realizado ajuste nos dois subsistemas, e os ajustes pontuais que já foram apresentados, principalmente no final da tarde e no período noturno nos subsistemas Sul e Sudeste, aqui no dia 30, no dia 1º e também ao longo do dia 5, que foi somente no subsistema Sul nesse dia. E, bom, o SIM, no geral, uma boa semana de previsão, com um MAP de apenas 1,92%, com
77% dos desvios inferiores a 3% ao longo dessa semana. Com isso, finalizo minha apresentação. Ficamos à disposição aqui para eventuais dúvidas. Devolvo a palavra à Cristiane. Boa tarde a todos. Obrigada, Eric. Bom, vamos à segunda apresentação do bloco, que é a previsão de carga PMO, revisão semanal. Eu vou chamar o carro. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui a apresentação. Bem, vou fazer a apresentação da primeira revisão semanal para o PMO de dezembro. Vou iniciar falando sobre os destaques meteorológicos, começando com o subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Então, para essa semana, a gente tem visto temperaturas elevadas no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, além de um desvio na temperatura de São Paulo, que chegou com média próxima a 30 graus. Lembrando que Belo Horizonte também teve um desvio em relação ao valor previsto. Então, tiveram essas duas capitais enfim, com esse ponto. Para a próxima semana, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul, a sinalização de manutenção da temperatura e menor acumulado de precipitação em relação à semana em curso no Sudeste e Centro-Oeste. Já no Sul, a previsão de temperaturas mais baixas. Já no subsistema Norte e Nordeste, como a gente vem falando já nas últimas semanas, existe uma variabilidade menor, né, nessa época do ano para esses dois subsistemas, então, estabilidade nas temperaturas nas capitais desses subsistemas e o padrão de precipitação semelhante à semana atual para o Nordeste. Já no subsistema Norte, espera-se uns acumulados superiores a essa semana. Agora eu vou passar para a análise por subsistema, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Lembrando que a barra em cinza são valores de expectativa de fechamento, ou seja, nós temos valores verificados até quarta e expectativa de fechamento de quinta e sexta. Então, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos essa expectativa no valor de 47.006 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de 5,1%. Esse desvio ele está relacionado a essas altas temperaturas e também desvios em Belo Horizonte e São Paulo. E para nós mantermos o nível da carga, né, e a gente teve que fazer um ajuste para a segunda semana de 2,1%, tendo um valor para essa segunda semana de 46.542 megawatts médios. E para a terceira, quarta e quinta semana, nós identificamos que não faz sentido nenhum tipo de ajuste, tendo o dezembro revisto, então com um valor de 45.227 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de 1,5% quando a gente compara ao PMO de dezembro, que é definido no final de novembro. Passando agora para o subsistema Sul. O subsistema Sul tem uma expectativa de fechamento de 14.500 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de menos 2,3%. Esse desvio está relacionado a uma frente fria que aconteceu no meio da semana. E para nós mantermos o nível da carga e também baseado, né, nas nossas premissas da semana que vem de temperaturas um pouco mais baixas, nós fizemos um ajuste. E o valor para a segunda semana ficou em 14.280 megawatts médio, que corresponde a menos 5,3% de variação. E aí, para a terceira, quarta e quinta semana, não fizemos nenhum tipo de ajuste. E, com isso, dezembro revisto fica com um valor de 14.252 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de menos 1,7 quando a gente faz um comparativo de dezembro revisto ao dezembro original, que é o ao valor do PMO de dezembro. Já no subsistema Nordeste, nós tivemos um desvio, um valor bastante ajustado, né, de 1,1%, totalizando uma expectativa de fechamento de 14.015 megawatts médio. Então, novamente, como nas últimas semanas, a gente tem tido valores muito ajustados em relação às nossas previsões versus o verificado. E por isso, dada essa temperatura que não varia muito, né? Quando a gente olha, por exemplo, as outras variáveis constantes, olhando só a variação da temperatura não sendo muito diferente, a gente entende que não faz sentido nenhum tipo de ajuste, até porque nossas previsões estão muito acuradas.
Então, segunda, terceira, quarta e quinta semana, nenhum tipo de ajuste. Sendo assim, dezembro revisto ficou com um valor de 13.621 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de 0,2% quando a gente compara, ao PMO de dezembro. Agora, o subsistema norte. Subsistema norte também muito ajustado, com um valor, uma expectativa de fechamento de 8.290 megawatts médio, que corresponde a um desvio de 0,4, então praticamente cravado. E com isso, nós entendemos que não faz sentido nenhum tipo de ajuste para as semanas 2 a 5. Sendo assim, dezembro revisto ficou com um valor de 8.150 megawatts médio, que corresponde a uma variação de 0,1% quando a gente compara com o PMO de dezembro. Por fim, o Sistema Interligado Nacional, o SIM, nós temos um valor de expectativa de fechamento de 83.811 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de 2,6%. Esse desvio está relacionado mais fortemente ao desvio do subsistema Sudeste Centro-Oeste. E para as semanas 2 a 5, nós tivemos só um ajuste, né, na segunda semana, que está também mais relacionado ao subsistema Sul. Então, para as semanas 3, 4 e 5, nenhum tipo de ajuste. E para dezembro revisto, nós temos um valor de 81.250 megawatts médio, o que corresponde a 0,6% de variação comparado ao PMO de dezembro. É isso, Cris. Obrigado a todos. Fico à disposição para eventuais perguntas e volto a palavra para você. Obrigada, Carlos. Bom, vamos dar prosseguimento aqui na apresentação. Eu vou chamar aqui para falar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, a Vitória, da PRI. Vitória. Vitória? Boa tarde, Cris. Vou compartilhar. Boa tarde a todos, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Obrigada. Tá aparecendo? Tá sim. Pronto. Então, iniciando aí a apresentação dos limites elétricos com impacto na programação para a próxima semana, né? E quais serão as principais intervenções que vão trazer restrições para nós. Então, iniciando aí na interligação norte-sudeste, norte-nordeste, desculpa, temos aí um banco de capacitor nas subestações de Imperatriz, que já está em execução desde junho desse ano e está previsto, né, programado até fevereiro de 2025, dia 28 de fevereiro de 2025, para substituição desse banco de capacitores. E para que o sistema a gente suporte contingências nessa interligação, né, no caso norte-sudeste, é necessário penalizar os limites FNS e o somatório FNS-FNES em 100 MW para perda do bipolo de Xingu e o somatório FNS mais FNES em função de FNXG também deve ser penalizado em 100 MW. Pronto. Na interligação norte-nordeste, temos também aí um banco série da subestação de Colinas, que está acontecendo desde o dia 3 de dezembro e previsto, né, até o dia 10 de janeiro de 2025, para substituição desse banco de capacitores. Ele é da linha Colinas-Miracema, circuito 2, e durante essa intervenção é necessário restringir o fluxo Colinas-Miracema em 2.600 e o fluxo Miracema-Colinas em 2.600 também, nos dois sentidos, né? Paralelo a isso, teremos o desligamento da linha Colinas-Miracema, o mesmo circuito, circuito 2, né? Das 22 horas às 7 horas da manhã, nas madrugadas, né, do dia 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de dezembro, para substituição desse banco de capacitor. E aí, durante o desligamento da linha, é necessário restringir o fluxo Colinas-Miracema, nesse caso aí nos dois sentidos, né,
Então fica o Colinas Miracema entre menos 2.200 e 2.200 mega. Temos também a restrição do FNES, né, interligação Nordeste-Sudeste, tem que estar inferior a 7.500 megawatts. Além disso, temos uma penalização de 200 mega no FNS e no somatório FNS-FNES, definidos para a perda do bipolo de Xingu, e uma penalização de 200 mega no somatório em função do FNXG. Ainda na interligação, nesse fim de semana, temos aí o disjuntor 711 do 500 kV da subestação de Barreiras 2. É uma intervenção que vai ocorrer no sábado e domingo, das 7 às 17, para uma manutenção preventiva do módulo geral desse mesmo disjuntor, né? Para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor aí de 500 kV de Barreiras, é necessário restringir o FNES em até 7.500 mega, o FNS tem que estar menor que 2.300 e a interligação Nordeste-Norte, né, o FNEM, tem que estar menor que 5.000 mega. Seguindo, aí interligação Sudeste-Nordeste, nós temos a barra de Padre Paraíso 2, a barra 1, né, de Padre Paraíso 2, de 500 kV, que vai ocorrer no domingo, de 7h30 às 15h30, para manutenção corretiva, uma correção de anormalidade térmica no contato, né, de uma chave seccionadora ali de Padre Paraíso. As limitações aí para que o sistema suporte contingências aí nesse 500 kV, né, são de FNES menor que 7.200 e o R seco menor que 10.200 mega. Agora, partindo aí para a interligação sul-sudeste, temos uma intervenção também que está ocorrendo desde junho, dos bancos de capacitor série das linhas Foz e Ivaiporã Circuito 3, Ivaiporã, Itaberá Circuito 3 e Itaberá Tijuco Preto Circuito 3. Essa intervenção se iniciou lá no dia 28 de junho e ela está prevista até o dia 23 de janeiro de 25. É, é uma intervenção para substituição desses capacitores séries, né, de Ivaiporã e de Itaberá, e para manter aí a estabilidade, né, do sistema, em caso de perda dupla no 765, é necessário limitar o número de máquinas de Itaipu, 60 Hz, tem que ficar um número inferior a 5 UGs, né? E a gente tem que reduzir o intercâmbio, o RSE, né, o recebimento sudeste, em 1.200 MB. Em caso o número de UGs ali em Itaipu 60 Hz esteja maior ou igual a 5, aí a limitação do RCE tem que ser maior, né? Ou seja, o RCE fica limitado em 600 MB. Bom, para essa próxima semana também está previsto o desligamento do síncrono 3 de Araraquara 2. Está previsto aí para começar no dia 12, quinta-feira, à meia-noite, e vai até às 17 horas do dia 21, já na outra semana operativa, né? É uma intervenção para troca de pressostato do compensador. E aí as penalizações são a redução de 50 megawatts no RSE e 300 megawatts no RSU. E, bom, agora já na área São Paulo, temos aí o desligamento do 440 kV de Jupiá, Marechal Rondon, que vai ocorrer das madrugadas também, né? Das 22 às 7 horas dos dias 10, 11, 12 e 13, né? Então, de terça a sexta, para substituição de para-raios na subestação de Jupiá. E aí, para que a gente evite sobrecargas em caso de contingência nesse 440 kV de São Paulo, a gente precisa limitar ao TE Três Lagoas, né? No caso, zerar, né? A geração tem que estar zerada da usina. E por último, nós temos aí o desligamento na área Espírito Santo, numa linha de 345 kV, que é Vitória Padre Fialho, que se iniciou, né, no dia 4, quarta-feira passada, às 7 horas da manhã,
e a intervenção vai ser executada até às 7 horas do dia 9, segunda-feira. É uma intervenção para a instalação do novo reator de Barras ali em Vitória. E para que a gente, nesse caso, a gente precisa reduzir o fluxo no transformador defasador de Padre Fialho, para minimizar o risco de corte de carga por subtensão, e desarme ali de linhas de 138 kV da CEMIG-D, né? No caso da contingência de Barro Branco, Padre Fialho 345. E aí a limitação para essa intervenção, nesse caso, é um limite mínimo, né? A UTE Juiz de Fora tem que estar com a geração maior ou igual a 42 MB. Bom, com isso eu agradeço a atenção de todos. É, desejo uma boa tarde. Fico à disposição em caso de dúvidas e passo de volta a palavra para a Cris. Oi, Vitória, obrigada. Bom, gente, a gente vai encerrar agora o segundo bloco, vamos fazer aquele intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco. Daqui a pouco. Bom, gente, retornando para o terceiro e último bloco, a gente vai responder aqui uma pergunta. A gente vai ficar, no final do terceiro bloco, a gente vai responder as duas perguntas restantes, uma do Alessandro e outra do Guilherme Luiz Mineto Fredo. Mas agora a Marcela vai responder uma outra pergunta que chegou agora do Alessandro sobre a carga. Boa tarde, poderiam comentar novamente a expectativa de carga a partir do dia 21/12, dada a ocorrência das festas de final de ano? Não se espera uma queda muito forte? Marcela, por favor. Oi, Alessandro, boa tarde a todos. Na realidade, esse assunto ele foi até comentado quando nós apresentamos o PMO na semana passada, e agora a gente já reforça com outras informações. Seguinte, a nossa expectativa é de que as duas últimas semanas do mês de dezembro elas sejam bem reduzidas em relação às primeiras, né? É, em função da ocorrência do Natal e do Ano Novo também, mas não só por isso. A gente fala também de quando esses feriados estão ocorrendo. Então, o Natal, por exemplo, o Ano Novo também, ele acontece de terça para quarta. Então, a gente tem a segunda-feira morta e acredita-se que os dias 26 e 27, que é uma quinta e uma sexta, eles não tenham a mesma força de dias de uma semana típica normal. Então, dado que esse feriado ele está bem no meio da semana, dá uma quebra total, tanto no início quanto no final. Então, por isso, especialmente nesse ano, a gente tem uma expectativa de que essa carga ela seja bem menor nessas duas últimas semanas. É claro que isso pode ser revisto daqui para frente, porque quando nós fechamos o PMO, nós tínhamos uma sinalização de temperatura. Se você observou, essa semana ela já está com um desvio bastante elevado. Nós revimos a próxima semana, mas não mexemos nas outras porque a gente não tem nenhuma premissa meteorológica ainda. Mas à medida que as semanas forem passando e que os estudos de revisão semanal eles forem se concretizando e a gente tiver essas premissas, pode ser que a gente reveja as semanas para frente. Mas hoje o nosso olhar em termos dessas duas últimas semanas é esse, tá bom? Obrigada, Marcela. Bom, então vamos voltar aqui, retornar as apresentações. No terceiro bloco, a primeira apresentação, a primeira e a segunda, a intervenção energéticas relevantes e o resultado do PMO com João Pedro. João Pedro, por favor. Boa tarde, Cristiane. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa reunião semanal da programação da operação. Começo minha apresentação pelas intervenções energéticas mais relevantes, lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs de grande porte ou que alterem limites sistêmicos. Então, para o período de 7 a 13 de dezembro de 2024, eu trago aqui intervenções começando pelo Sudeste e Centro-Oeste. Temos manutenção corretiva na UG2 de Água Vermelha, nos dias 8 a 9 de dezembro. Manutenção preventiva na UG1 de Irapé, de 8 a 9 de dezembro também. Em Marimbondo, preventiva na UG2, no dia 8 de dezembro. Temos manutenção preventiva na UG6 de Furnas, no dia 11 de dezembro. Manutenção corretiva na UG18 de Itaipu 60 Hz, no dia 9 de dezembro. E manutenção corretiva na UG14 de Ilha Solteira, no dia 10 de dezembro.
Continuando no Sudeste Centro-Oeste, para fechar, temos teste Black Start na usina de Jurumirim, no dia 9 de dezembro. Passando para o Sul, temos preventiva na UG4 de Ney Braga, no dia 8 de dezembro. E temos teste Black Start para a usina de Itaúba, no dia 8 de dezembro. E manutenção corretiva na UG3 de Campos Novos, entre 7 e 13 de dezembro. Fechando com o Machadinho, com manutenção corretiva na sua UG3, programada para o dia 9 de dezembro. No Nordeste, temos manutenção corretiva na UG1 de Luiz Gonzaga, programada para o período de 8 a 9 de dezembro. Além disso, temos Black Start na usina, teste Black Start na usina de Itapebi, programado para o dia 8 de dezembro, e manutenção corretiva na UG1 da UTE Termo Pernambuco, programada para o dia 9 de dezembro. E no Norte, temos manutenção corretiva na UG3 da UTE Mauá 3, programado para o período de 7 a 8 de dezembro. Agora eu passo para a minha segunda apresentação com os resultados da revisão 1 do PMO de dezembro de 2024, que acabou ficando em novembro, dezembro de 2024, período de 7 a 13 de dezembro, que é a primeira semana operativa. Inicio com 2 pontos de destaque. Primeiro, eu trago aqui nesse slide a publicação do despacho 3638 da ANEEL, que restabeleceu a operação comercial da UG2 de Sobradinho, já foi considerado nessa revisão. Em seguida, eu trago aqui as principais alterações de CVUs das usinas termoelétricas, que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. No gráfico em cinza, nós temos os CVUs da revisão passada, a revisão 0 do PMO de dezembro, e em verde, os CVUs dessa revisão 1 do PMO de dezembro. Destacamos nas caixas as maiores alterações de CVU e assim o gráfico fica para referência dos demais valores, com a comparação completa podendo ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos 4 subsistemas em virtude do não atingimento dos limites de intercâmbio de energia entre eles. Foram observadas pequenas variações de valores entre os patamares de carga e o valor médio semanal do CMO ficou em R$ 5,49 por megawatt-hora em todo o SIM. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp para a primeira semana operativa, que se deu por inflexibilidade declarada pelos agentes e vista aqui em verde escuro, havendo ainda despacho por restrição elétrica no Sudeste Centro-Oeste e no Norte, na cor bege, e também despacho por ordem de mérito na cor marrom, no Sudeste Centro-Oeste e Nordeste. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto de 6.317 megawatts médios, sendo 166 por restrição elétrica, 4.023 por inflexibilidade e 2.128 por ordem de mérito, distribuídos entre os subsistemas como mostra a tabela e o gráfico desse slide. Aproveitamos sempre para ressaltar que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, visto que o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos aqui as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 1 do PMO de dezembro de 2024, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 8 de fevereiro de 2025 e 14 de fevereiro de 2025, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi indicado o despacho antecipado para as usinas de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL ficou entre aproximadamente R$ 2,80 e R$ 3,60 por megawatt-hora, valor inferior aos CVUs das 3 usinas que eu mencionei, como mostra a tabela do slide. Agora, para fechar os resultados, nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, temos as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 1 do PMO de dezembro de 24, enquanto as linhas mais claras indicam os valores da revisão anterior desse PMO, o próprio PMO de dezembro. Para o segundo mês de janeiro de 2025, nós modelamos um estágio estocástico, em que nós trabalhamos com cenários, e assim nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de dezembro e o mais à direita para essa revisão 1 do PMO de dezembro. Começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 42,6%,
no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 47,1% por cento de armazenamento ao final do primeiro mês e, consequentemente, ao final do ano também. Já em janeiro de 2025, nós temos cenários indicando armazenamentos para o Sudeste e Centro-Oeste entre 46,6% e 74,7%, com valor esperado de 57,6%. Passando para o Sul em verde, temos o início do estudo com 55,8% de armazenamento, segundo os níveis de partida, e temos previsão de encerrar o mês, primeiro mês, com 58% de armazenamento no Sul. E para o segundo mês de janeiro, nós temos cenários variando entre 29,2% e 93%, com valor esperado de 58,2%. No Nordeste, no canto esquerdo inferior, o estudo se inicia com 45,7% de armazenamento e deve terminar o primeiro mês com 45,8% de armazenamento no Nordeste. Para o segundo mês, temos cenários indicando variações entre 48,6% e 72,5% de armazenamento, com o valor esperado de 57,4%. Fechando com o Norte, o estudo se inicia com 50,1% e deve ter, indicando o término do primeiro mês com 46,3% de armazenamento. E já para o segundo mês, temos cenários que vão de 40,3% até 95%, com valor esperado de 63,8% para o Norte. E dessa forma eu concluo as minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Devolvo minha palavra à Cristiane e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigada, João Pedro. Bom, vamos agora para a última apresentação. Quem vai fazer é a Jaqueline sobre política operativa. Jaqueline, por favor. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, a partir de agora, eu vou apresentar os principais destaques da política operativa da semana do dia 30 de novembro ao dia 6 de dezembro, trazendo também o acompanhamento do DCEM na programação diária. Inicialmente, trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores de ICMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO médio semanal ficou em R$ 5,91 por megawatt-hora para todos os subsistemas. No DECEM, na maioria dos patamares, os valores de ICMO estão próximos aos valores de referência do DECOMP, destacando as principais diferenças, como a elevação de ICMO em todos os subsistemas nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, para atendimento à demanda, devido ao aumento da carga líquida, e as demais variações de ICMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga e da previsão de geração de usinas não simuladas. Vale destacar que o DCEM foi publicado em contingência nível 2, sem unit commitment térmico, nos dias 1 e 5 de dezembro. Nesse slide, temos os valores de ICMO por barra para uma meia hora, através do mapa georreferenciado. Vale destacar que apenas 30% das barras do SIM são representadas nesse mapa. E para o dia 6 de dezembro, que é o dia de hoje, às 15 horas, destacam-se valores diferenciados de ICMOs nos subsistemas Norte, decorrentes do limite do fluxo Xingu-Jurupari, e no Sudeste, devido ao requisito de geração mínima na UTE Juiz de Fora. Esse slide apresenta o box plot com os valores de ICMO por barra para os 4 subsistemas, também para o dia de hoje. No subsistema Sudeste, os outliers superiores, com valor de ICMO acima de R$ 1.000 por megawatt-hora, a partir de 7,6, são decorrentes do requisito de geração mínima na UTE Juiz de Fora, conforme a SGI 69.404 de 2024. E os demais outliers são consequência da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Itabira 4 e Itabira 5, conforme a instrução de operação normal da área 500-345 kV de Minas Gerais. No Sul, os outliers entre 7 e 12 horas, assim como no Sudeste, ocorrem devido à inequação para controle de carregamento da linha Itabira 4 e Itabira 5. Já no Nordeste, os outliers com valor de ICMO nulo até 6h30 e após as 20h30 são consequência do limite de condição normal da linha de 230 kV Irecê Gentil do Ouro 1. Os demais outliers, entre 7 e 11 horas, ocorrem devido à inequação para controle de carregamento da linha 230 Itabira 4 e Itabira 5, e também devido ao limite do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, que é definido na Instrução de Operação Normal da Interligação Norte-Nordeste.
Nos subsistemas já apresentados, que foi o Sudeste, o Sul e o Nordeste, os valores de CMO não apresentam dispersão significativa de resultados, diferente do subsistema Norte, onde a dispersão é consequência do limite do fluxo Xingu-Jurupari, que é definido na Instrução de Operação Normal da Área 500-230 kV Manaus-Macapá. E ainda em relação ao norte, os outliers com valor de CMO nulo entre 6 e 14 horas são decorrentes da limitação de geração da UTE Jaraqui, conforme a SG 73484 de 2024. E, adicionalmente, os outliers inferiores entre 9h30 e 10h30 decorrem também da inequação para controle de carregamento da linha Itabira 4 e Itabira 5 e do fluxo FNEM. Nos próximos slides, será apresentado um comparativo entre o DCEM e o PDP para os 4 subsistemas com relação às gerações hidráulica e térmica. Então, iniciando pela geração hidráulica, observa-se que, em todos os subsistemas, as diferenças ocorreram em função da política operativa. Ainda em relação à geração hidráulica, nesse slide apresentamos o acompanhamento da curva de referência da UH Tucuruí, atualizada até o dia de ontem, 5 de dezembro. A curva prevista indicava armazenamento de 29,29% e o armazenamento verificado encontra-se em 29,11%, ou seja, menos de um ponto percentual de desvio. Vale destacar também que, devido ao volume útil atingido, houve a perda parcial da casa de força 2, que está com 4 máquinas disponíveis nesse momento, e com a operação parcial dessa casa de força, houve redução de aproximadamente 1.800 megawatts de disponibilidade nessa usina. Já com relação à geração térmica, foram observadas gerações mais elevadas no PDP em comparação ao DCEM, devido às declarações de inflexibilidade por parte dos agentes e os despachos por razão elétrica para atendimento à ponta de carga no período de 30 a 6/12. Nos dias 1/12 e 5/12, houve publicação em contingência do modelo DCEM, foi contingência nível 2, o que justifica a necessidade de ajuste de Unit Commitment térmico no pós-DCEM e justifica também a diferença entre o resultado do modelo e o PDP para esses dias em questão. Nesse slide, podemos observar o despacho térmico e importação programada para a semana operativa vigente. Na área destacada, tem-se a diferença entre a geração térmica programada e inflexibilidade. Em azul, é destacado o montante de importação programada para atendimento à ponta de carga, com destaque para o dia 2 de dezembro, com maior despacho térmico programado, além também de importação. Com relação às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento nos dias 2, 3 e 4. O maior montante aprovado para essa semana ocorreu no dia 4 e foi de 103 megawatts, em ambas as modalidades, disponibilidade e D-1, e com o valor máximo aprovado de R$ 700 para RD D-1. Em relação ao intercâmbio internacional de energia, houve importação do Uruguai e da Argentina no dia 2 de dezembro e somente da Argentina no dia 4 de dezembro, ambos para atendimento à ponta de carga. Não houve exportação de energia nesse período. E agora apresentamos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema para essa semana operativa. Então, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a geração foi dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. A geração de Itaipu foi dimensionada para atendimento de ponta de carga e controle do nível. Para o subsistema Sul, houve exploração mais acentuada da geração hidráulica de todas as bacias e em todos os patamares de carga para atendimento à demanda, e programação de importação de energia conforme a disponibilidade dos blocos ofertados para atendimento à ponta de carga ou substituição térmica conforme a portaria número 60 do MME de 2022. Houve programação de exportação conforme declaração dos agentes e viabilidade eletroenergética. Em relação ao subsistema Nordeste, atendimento às restrições da curva de segurança da Bacia do Rio São Francisco, e em relação ao subsistema Norte, utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga,
conforme disponibilidade energética. Houve exploração das usinas da Bacia do Rio Tocantins para atendimento à ponta de carga e operação minimizada de Balbina. Nesse slide é apresentado o balanço por fonte de geração dos dias 30 de novembro até 6 de dezembro, onde 88% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 32% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. E as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram redução de geração eólica de 2 gigawatts médios e elevação de geração térmica de 1,6 gigawatts médios em relação ao período anterior. Nesse slide, apresentamos a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. É possível observar uma tendência de redução durante a semana, até a quarta-feira, com aproximadamente 10,7 gigawatts médios, seguida de uma elevação no fim de semana, sendo a maior média de 15,1 gigawatts médios na sexta-feira, dia 13 de dezembro. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, os montantes variando entre 200 a 900 megawatts médios em todos os patamares de carga. Os CVUs variando entre cerca de 556 e 1.666 reais por megawatt-hora, e houve redução de CVU em relação à oferta da semana anterior, com exceção do bloco 4, como nos mostram os números abaixo da tabela. Pelo Uruguai, foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 megawatts médios e 4 de 17 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela. Esse CVU está variando entre cerca de 422 e 1.981 reais por megawatt-hora. Houve elevação de CVU em todos os blocos em relação à oferta da semana anterior, e os valores de variação podem ser conferidos abaixo das respectivas tabelas também. A partir de agora, eu vou apresentar a política operativa para a semana do dia 7 a 13 de dezembro. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, destaca-se a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível atendendo às resoluções da ANA. No Sul, exploração da geração hidráulica de todas as bacias para atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios. No Nordeste, atendimento às restrições da curva de segurança da bacia do Rio São Francisco. E no Norte, exploração da geração das usinas da bacia do Rio Tocantins e Xingu para atendimento à ponta de carga e operação minimizada na UH Balbina e Araguari do Norte. Em relação ao atendimento à ponta de carga, devido às condições do SIM, existe baixa probabilidade de ocorrer despacho adicional para atendimento à ponta de carga do SIM para os dias úteis da próxima semana, com utilização de despacho térmico, importação e resposta da demanda. Com relação à representação no modelo DECEM das resoluções da ANA no dia D, tem-se que a resolução da ANA que define as regras de operação do Rio Paranapanema é semanal, e por esse motivo tivemos atualização na faixa de operação em relação à revisão zero do PMO de dezembro. A atualização foi em relação ao H Jurumirim, que sai da faixa de alerta e passa a operar na faixa de atenção, e será representada com vazão turbinada flat de 182 metros cúbicos por segundo no modelo D100 na segunda semana do PMO de dezembro de 2024. As demais resoluções da ANA, por serem mensais, mantêm as faixas e as curvas apresentadas na reunião do PMO de dezembro. Agora temos o informe em relação à recuperação do reservatório de Pimental. Devido à previsão do reservatório de Pimental atingir valores superiores ao de 95,50 ao longo do dia 6 de dezembro, que é o dia de hoje, o FSARH 7152, que define a vazão turbinada máxima média diária praticada pela UH Belo Monte no valor de 305 metros cúbicos por segundo, deixa de ser válido, e dessa forma, a curva de vazão turbinada máxima para a UH Belo Monte deixa de ser modelada no DECEM a partir do DEC do dia 7 de dezembro.
Em relação à portaria 88, que visa operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização do INS para atendimento à ponta de carga do SIM, recebemos ofertas das usinas da Eneva, Petrobras e Porto Pecém, de produtos 1, 2, 3 e 4, com valores que variam de R$ 998,98 até R$ 1.600 por megawatt-hora. Vale lembrar que essas ofertas serão utilizadas apenas no pós-100, em conjunto com as ofertas de RD importação, sem compatibilização para o dia seguinte no D100. As ofertas ficarão disponíveis na página do Sintegre, na área da programação diária. E estes foram os principais destaques da política operativa. Devolvo a palavra para a Cris e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Jaqueline. Bom, a gente vai fazer o último intervalinho só para dar tempo se vão aparecer novas perguntas e a gente responde as perguntas pendentes e as novas que aparecerem. Então, até daqui a pouquinho. Obrigada. Bom, gente, retornando aqui para finalizar as perguntas, né, pendentes desde o primeiro bloco e mais as que entraram após a apresentação do terceiro bloco. Eu vou pedir à Érica para ela responder foi uma pergunta do Bruno Couto e acabou que ficou incompleta, que era sobre a produtibilidade do posto 53 da UHE Paranapanema. A Érica, você pode responder? Por favor. Oi, Cris. A gente vai disponibilizar de forma preliminar as produtibilidades das novas usinas nos arquivos de configuração dos modelos de previsão de precipitação, dos modelos do PMEDIA e do SMWF. Mas, de forma oficial, a gente vai disponibilizar no PML de janeiro. É isso, Cris. Passa a palavra. Obrigada. Obrigada. Bom, então, dando prosseguimento aqui, a pergunta pendente era a pergunta do Alessandro. Coiana abaixo da MLT nesse início de dezembro, cerca de 70%, os valores de CMO próximo a zero não mostram muito otimismo na previsão. Ainda, o que se espera para a geração de Belo Monte no início do ano? Aí eu vou pedir para a Jaqueline responder, por favor, Jaqueline. Boa tarde, Alessandro. Obrigada pela pergunta. Em relação à geração de Belo Monte no início do ano, a usina está sinalizando um aumento da potência disponível e, nesse momento, essa energia será totalmente aproveitada, visto que as eólicas já vêm bem reduzidas, mas ainda é início de período úmido, então esses valores são confirmados diariamente. E conforme foi apresentado no informe ONS da política operativa, o nível de pimental já está próximo à cota mínima, o que permite aumentar a geração de Belo Monte. Isso. Obrigada, Jaqueline. Bom, a próxima pergunta é da Gabriela do Couto. Ela pergunta se foi indicada na portaria MME 088 que os resultados dos vencedores seriam apresentados nas reuniões semanais do PMO. Poderia nos confirmar em qual bloco esses resultados serão apresentados e se haverá uma indicação na apresentação no caso de não ter havido nenhum vencedor. Por favor, Ciro. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos, né? Obrigado a Gabriela aí pela pergunta. Então, como a Jaque já apresentou, né, já foram apresentadas as ofertas que a gente recebeu e que foram validadas. Vai ficar sempre, né, no bloco da programação diária essa informação. Está disponível também lá na nossa página, no Sintegre, né? E só para esclarecer também que ela fala ali sobre a questão de não ter havido nenhum vencedor, né? Na verdade, após a oferta ser enviada e ser, né, validada, que atender os requisitos solicitados, né, pela portaria, ela passa já a ter vigência e será avaliado diariamente aí na programação diária como um recurso adicional, tá? Aproveitando já a pergunta para esclarecer isso também. Obrigado, então, a Gabriela. Obrigado, Cris. Devolvo para você aí. Obrigada, Ciro. Bom, então vamos para a última pergunta, do Humberto Moraes. Ele pergunta: qual o motivo para a operação da UHE Xingó nessa semana com vazão acima de 1.500 metros cúbicos por segundo? A perspectiva de manter as vazões acima do esperado para a faixa de atenção por mais dias? Eu vou chamar o Roberto para responder essa questão. Roberto, por favor. Opa, boa tarde, obrigado, Cris, obrigado, Humberto, pela pergunta.
Bom, o motivo para que a gente ter elevado o HSGO nessa semana foi para a questão de ocupação do volume de espera de Itaparica, então a gente precisou defluir eh, em torno de 1.600, né, metros cúbicos por segundo em Xingó, né, na cascata do São Francisco, para atingir esse volume de espera até o final do dia de hoje, tá? Porque amanhã já temos um novo volume de espera, então por isso que nós fizemos essa operação essa semana. Para as próximas semanas, a gente não espera utilizar esses valores de em torno de 1.600, a gente pretende retornar para valores em torno de 1.100 metros cúbicos por segundo, tá bom? É isso aí, Cris. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, então, finalizando aqui as perguntas, não ocorreram a última foi essa do Humberto. A gente finaliza aqui a apresentação da reunião semanal. Agradeço a participação de todos e boa semana para vocês e até a próxima semana. Boa tarde.